Então, continuando, olha, a gente vai trabalhar hoje a parte de aula 10, Física 4. O que tem na aula 10, Física 4? É a parte da cinemática, né, que é o estudo do movimento. Tá dando para ver aí tranquilo, né, a parábola. Então, ó, o movimento é parabólico. O que significa movimento parabólico? Porque ele tem esse aspecto mesmo, tá? E ele forma uma parábola, não é à toa, é porque existe aqui uma força atuando o tempo todo para baixo, que é a força peso. Então, o camarada, quando ele lança um objeto formando um ângulo com a horizontal, tá? Esse ângulo θ zero aqui, a gente tem que estudar esse tipo de exercício, esse tipo de conteúdo, trabalhando assim, com duas formas separadas. Existem dois modelos separados. O modelo horizontal, na horizontal, se a gente despreza a resistência do ar, a velocidade que ele começa aqui, ó, a velocidade que ele tem no início aqui, que é V0x, ele mantém ela até o final, porque a gente está desprezando a resistência do ar. Como não tem nada segurando o objeto, ele viaja horizontalmente com um movimento de velocidade constante, que a gente aprendeu nas aulas anteriores, que toda vez que a velocidade é constante, o movimento é uniforme. Por outro lado, o objeto sobe e desce, e nesse movimento de subida e descida, ele está sujeito à aceleração da gravidade, né? Então, existe uma força atuando para baixo o tempo todo, que é a força-peso. Enquanto ele tinha energia inicial, né? O cara chegou aqui e deu um chute, vamos supor que isso aqui fosse uma bola, né? Então, o cara deu um chute na bola aqui. Num primeiro momento, né, a energia, a gente vai aprender mais tarde, que nesse processo de chute, você tem o que a gente chama de impulso. Foi dada uma quantidade de movimento para a bola. E essa quantidade de movimento faz com que a bola ganhe altura. Só que a velocidade dela vai diminuindo no tempo. Por que a velocidade vai diminuindo no tempo? Porque isso é um movimento, né, desacelerado. A aceleração está contra a subida da bola, que é o peso dela que está atuando para baixo, né? Então existe uma força o tempo todo atuando para baixo. Então, nesse primeiro aqui, ó, trecho, você tem um movimento desacelerado, um movimento onde a aceleração, né, é negativa, e aí ele vai perdendo velocidade, até que a velocidade na direção y dele, ó, ele começou com uma velocidade y, v0y. Essa velocidade vy vai diminuindo até que ela se torne zero. Esse ponto é conhecido como ponto de altura máxima. Então, aqui, ó, a partir daqui ele parou de subir. Então, toda vez que ele pedir a altura máxima atingida por um objeto, você vai considerar que no movimento vertical, que é um movimento uniformemente variado, a velocidade dele se tornou zero. Aí ele para de subir, né, e continua indo para frente. Por quê? Porque na horizontal não tem força, a gente está desprezando a reação do ar. E aí ele continua indo para frente, só que aí o peso começa a ajudá-lo, e aí ele passa a ter um movimento acelerado, e o VY vai aumentando até que ele volte a ter o mesmo módulo do início. Ó, em cada ponto horizontal ele tem o mesmo módulo. Eu não posso dizer que é igual, porque aqui a velocidade estava para cima e aqui a velocidade estava para baixo. Então, o que é o movimento parabólico? Ó, o movimento parabólico é uma composição de dois movimentos, um movimento uniforme na horizontal e um movimento variado na vertical. Então, na vertical é como se fosse o lançamento que a gente estudou anteriormente, tá? É o lançamento, você vai trabalhar separado como se fosse o lançamento de um objeto, né? Que era a aula do capítulo 9. E na horizontal é o movimento uniforme, retilíneo uniforme, que foi uma das primeiras partes que a gente estudou na cinemática. Eu coloquei aqui, ó, alguns exemplos para vocês verem como que essa matéria ela pode ser cobrada de vocês aí numa prova do Enem. Então, ó, o cara chutando uma bola, quando uma pessoa chuta uma bola, ela está fazendo a bola, né, está impondo um impulso, uma quantidade de movimento à bola, e, consequentemente, a bola vai ter esse movimento parabólico. Às vezes, ó, é uma parábola completa, às vezes é uma meia parábola. Aqui, ó, o Cristiano Ronaldo, né, fazendo aquelas maravilhas de gol que ele faz, né, dando uma bicicleta. Aí ele já pegou a bola no ponto de altura máxima, né?
Então, você pode ter uma parábola completa, ou você pode ter isso aqui chamado lançamento horizontal, tá? O objeto foi lançado horizontalmente, mas quando perdeu o contato com o pé, começa a funcionar como um movimento parabólico mesmo. Só que como ele partiu da altura máxima, eu tenho uma meia parábola. Eu gosto de chamar tudo de movimento parabólico, mas algumas pessoas costumam classificar isso aqui como lançamento horizontal. É o que acontece quando um avião, né, vem voando em linha reta e solta um objeto qualquer, né? Ao soltar um objeto, esse objeto sai com velocidade horizontal, mas logo imediatamente isso ele começa a ganhar velocidade vertical. Outra coisa, ó, um arremesso de bola no basquete, né, também é uma parábola, não é uma parábola completa, ó, ela para aqui na cesta, né, ela encaixa na cesta aqui. Então, estudar isso aqui é estudar o movimento parabólico. Salto em altura, né? Aqui o camarada salto em distância. Então, a parte de movimento parabólico, ele pode muito bem ser cobrado como questão aí do Enem, né? Normalmente envolvendo uma atividade física. Então, como o Enem gosta muito de textos, né? Ó, na Olimpíada, tal, o atleta tal fez um salto em que ele vinha com uma velocidade tanto. Então, aí ele quer calcular qual a distância máxima, por exemplo. Salto em distância, né? Qual a velocidade para que o cara consiga bater aqui a máxima distância. Então, isso aqui é o chamado alcance. Ó. A distância do ponto de partida até onde o objeto toca o solo novamente é chamado de alcance. Então, é muito comum vocês terem, num exercício como esse, a pergunta sobre qual o alcance ou qual a altura máxima. Tá? O alcance é a posição onde o objeto retorna, né, às condições iniciais, retorna ao solo. E a altura máxima é o ponto onde o objeto para de subir, né, ou seja, a velocidade vertical dele se torna zero. Então, basicamente, ó, é isso que vocês têm que entender. Na horizontal, o movimento é uniforme, porque a gente despreza a resistência do ar, e na vertical, a gente tem um movimento uniformemente variado, cuja aceleração é a aceleração da gravidade. Então, gente, ó, essa aqui é a matéria nossa da apostila aí, tá? Eu resumi aí, fiz um resumão aqui dessa maneira. As fórmulas eu vou apresentar agora durante a solução dos problemas, tá? Que são as fórmulas que a gente já vem trabalhando desde lá do capítulo 5, 6, a gente vem trabalhando as fórmulas. Então, ó, começando aqui, vamos lá para o primeiro aí, para dar tempo a gente fazer todos. Ó, que é mais importante aí, como não assim, não tem novidade de fórmulas, é estudo de movimento, mais importante é entender como é que são as questões. Ó, um objeto foi lançado obliquamente a partir de uma superfície plana e horizontal, de modo que o valor da componente vertical de sua velocidade era v0y igual a 30 metros por segundo. E o da componente horizontal era v0x igual a 8 metros por segundo. Então, seria basicamente isso. Ó. Ele deu o v0x e o v0y. Tá? Ele deu isso aí, essa informação para a gente. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 e desprezando a resistência do ar, qual o alcance desse objeto? Né? Então, olha só, ele deu para a gente, olha os dados, aí você tem que sempre trabalhar assim na questão, ele deu V0Y e deu V0X, V0Y na vertical, V0X na horizontal. E ele quer saber o alcance, ele quer saber isso aqui, ó, quanto vale essa distância horizontal, né? Para isso, ó, pessoal, eu vou montar aqui, eu até aproveitei para resolver, eu peguei um outro desenho mais completo, mostrando toda a trajetória, né, desse objeto. Ele partiu com um V0x e um V0y, e eu quero saber quanto vale esse B máximo aqui. Entendeu o que é o problema? Ele deu duas informações, na verdade ele deu três, porque ele deu a gravidade também, mas a gravidade normalmente isso acontece no nosso planeta, a gravidade é 9,81, ou ele adota 10 para facilitar. Então, o que vocês teriam que fazer nesse exercício? Ó, você tem que dividir o movimento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, na vertical, temos um movimento uniformemente variado. Por que eu vou fazer isso? Porque, olha só, olha a minha ideia para resolver esse exercício. Minha ideia é a seguinte. Como eu tenho V0Y, tá? Eu tenho V0Y que ele deu. E eu sei que quando ele chega na altura máxima, a velocidade y se torna zero, eu consigo, através de uma equação simples da cinemática, ó,
VY é V0Y mais GT, eu consigo descobrir o tempo para atingir a altura máxima, tá? Ah, mas eu não quero a altura máxima. Beleza, mas se eu descobrir esse tempo, concorda que isso aqui, ó, isso aqui são simétricos. Então, se você teve 1 segundo para vir até aqui, você tem mais um para descer. Então, ache o tempo à altura máxima, tá? O tempo para atingir a altura máxima, que achando o tempo para atingir a altura máxima, você achou a metade do tempo total. E aí, com isso, eu descubro o tempo total de movimento, tá? E aí eu vou para a horizontal e calculo a distância, já que lá é um movimento uniforme. Então, ó, vou calcular o tempo para atingir a altura máxima. Eu sei que na altura máxima a velocidade y se torna zero. Então, peguei a fórmula básica, V igual a V0 mais AT, né? Fórmula que a gente tem que gravar aí, tá, pessoal? Ó, no movimento uniformemente variado, V igual a V0 mais AT. Quando ele chega no ponto mais alto, a velocidade é zero. Quando ele partiu, era 30. Da onde eu tirei esse 30? Ó, esse 30 é daqui, ó. V0y é igual a 30 e V0x é igual a 8. Então, eu vou pegar o 30, que eu já sei aqui, ó, e pronto, ó, isso aqui de cara, que só batendo o olho a gente já sabe que esse tempo tem que ser 3 segundos, né? 10t passa para cá positivo, ó, t igual a 3 segundos. Moral da história, se ele gastou 3 segundos para chegar até aqui, para completar o movimento ele gasta mais 3, né? E aí eu posso dizer que o tempo total, ó, 3 segundos, é o tempo para atingir a altura máxima. Logo, o tempo total, né? O tempo no total está errado aqui. O tempo total no ar foi de 6 segundos. Então, ó, o objeto ficou 6 segundos no ar e ele viajava na horizontal com velocidade de 8. Está lá, ó, na horizontal, a velocidade dele era 8 metros por segundo. E essa não muda. Por que que não muda? Porque no movimento horizontal, o movimento é de velocidade constante. A gente despreza a resistência do ar. Então, ó, S igual a S0 mais VT, porque o movimento uniforme é S igual a S0 mais VT, ou você poderia usar também V igual a delta S sobre delta T, daria no mesmo, tá? Olha, vamos supor que aqui é o ponto de partida, S0 é igual a 0, né? S0 é igual a 0, V0x ele deu que valia 8, e o tempo total é 6, por quê? Porque é o dobro do tempo para chegar aqui. Até aqui ele gastou 3, para chegar até o final, mais 3, tempo total 6, distância 48. Então, veja bem, ó, todas as questões que eu vou fazer aqui nessa aula 10, elas vão ser desse jeito. Analiso o movimento na vertical, analiso o movimento na horizontal, entenderam? Então, essa é a ideia da matéria. Eu vou fazer mais 3 questões com vocês aí hoje, mas é isso, tá? É um complemento do que a gente estudou na aula 9. Na aula 9, a gente estudou o movimento vertical, né? Aqui, além do movimento vertical, eu tenho a projeção horizontal. Então, por isso que eu tenho uma parábola. Entenderam o que é o capítulo 10, gente? Ó, qualquer dúvida aí pode parar e perguntar ou mandar chat, mas é isso aí, tá? Eu vou estar gravando, depois eu disponibilizo a aula lá para vocês, mas o segredo tem que tirar um tempinho à tarde e fazer essas propostas. Eu estou terminando a aula 10 do livro, tá? Eu fiz a aula 10 de Física 1, Física 2, Física 3, Física 4. E vocês têm que fazer a parte de vocês, que é resolver os exercícios. Ó, uma do Enem aqui, já ficou até marcada aqui, mas beleza, ó. Na antiguidade, algumas pessoas acreditavam que o lançamento oblíquo de um objeto, a resultante das forças que atuavam sobre ele, tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes do movimento. Isso não está de acordo com as interpretações científicas atualmente utilizadas para explicar esse fenômeno. Desprezando a resistência do ar, qual a direção e o sentido da força resultante que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória? Gente, ó, independente aí de ler as opções, né, a força, a única força que atua aí, desprezando a resistência do ar, que é o que a gente sempre faz nesses exercícios, porque seria muito difícil determinar qual a resistência do ar, né? Então, assim, no estudo do ensino médio, a gente trabalha sem o ar interferindo. Se o ar não interfere, a única força que tem é a força que a Terra faz sobre o objeto. Então, ó,
você tem uma força vertical para baixo, né? Pois somente o peso está presente durante o movimento. Eu até fiz aqui, essa questão é muito simples. Ó. Quando você lança verticalmente, que foi o que a gente estudou no capítulo 9, você tem o peso atuando para baixo o tempo todo. Aqui, como a gente despreza a resistência do ar, a gente também tem o peso atuando para baixo. Então, no ponto mais alto, no ponto de partida, em qualquer local, o que está atuando é o peso, né? É o que faz o lançamento ser oblíquo, inclusive. É ele que dá esse movimento aqui, essa trajetória parabólica. Então, questãozinha bem simples, né? Ele pode perguntar o peso e pode perguntar a aceleração. A aceleração também, a resposta é a mesma. A aceleração sempre atua para baixo e é a aceleração da gravidade. Então, questão bem tranquila, questão conceitual, né? Ó, vertical para baixo, pois somente o peso está presente durante o movimento. Letra B, a resposta. Agora, ó, aquilo que eu tinha comentado, que a gente chama às vezes de movimento horizontal. Opa, deixa eu voltar. Que a gente chama de movimento horizontal, lançamento horizontal, ó. Esse tipo de caso aqui, né? Ó, aliás, aconteceu até uma tragédia essa semana aí, né, com um paraquedista. O cara foi saltar no movimento, é um movimento mais ou menos desse. O paraquedista salta, né? E o paraquedas dele ficou agarrado no avião e ele ficou preso, né? Solto aqui, né, agarrado. Os camaradas não tinham como trazer ele de volta, né? Então eles pegaram e cortaram a corda para ele poder abrir um outro paraquedas, que normalmente ele tem, né, dois paraquedas, um de segurança. E aí, na hora que ele abriu o outro, embaraçou na corda que eles tinham cortado e caiu, né, morreu. Tem aí nas redes sociais a cena aí, até terrível, porque o cara fica agarrado mesmo, ele vai sendo arrastado, batendo aqui na carcaça do avião. Então, ó, considere a situação na qual um avião de salvamento está voando a 180 km por hora, em uma altura constante de 500 metros. Ó, já bate o olho nisso aqui, pessoal, e já olha, ó, 180 km por hora, 500 metros, não, vai ter que transformar isso aqui para metros por segundo, ó, dividir por 3,6, tá? Senão vai dar errado o problema. Rumo a um ponto diretamente acima da vítima de um naufrágio. O objetivo da missão é deixar cair um pacote contendo um colete salva-vidas, de modo que o pacote atinja a água em um ponto ao lado da vítima. Então, ele vai ter que soltar bem antes isso aqui, ó, porque o pacote está colado no avião, está com a velocidade do avião. Aí, como ele está com a velocidade do avião, quando ele se liberar do avião, ele vai continuar tendo a velocidade do avião, tá? Então, eu tenho que calcular isso, ó. Desprezando o arrasto do ar sobre o pacote, pode-se afirmar que a distância horizontal a que o avião deve estar, quanto vale essa distância aqui, ó, da vítima, e o ângulo da linha visada no instante em que o piloto deixa cair o pacote, vale quanto? Então, ele quer saber o ângulo e a distância, né? Primeira coisa, olha só, o estudo é esse aqui, tá vendo? O objeto vai ser lançado, ele vai ter a mesma velocidade do avião, e eu quero saber quanto vale essa distância a princípio. Eu sei que essa altura vale 500. Então, feito isso, ó, mesmo esquema do problema anterior, aquele de conta lá, ó. Na vertical, temos um movimento uniformemente variado, onde, ó, a velocidade inicial na vertical é 0 e a velocidade final aqui é VY, tá? E aí, o que vocês podem aplicar, pessoal? Olha como eu vou mudar a fórmula agora. Ah, mas Top, por que agora lá você usou V igual a V0 mais AT? Aqui você vai usar H0 mais V0T mais meio de GT ao quadrado. Porque eu tenho essas alturas, ó. E eu sei que a velocidade inicial em Y, agora ele não tinha, ele partiu do zero, ele só tinha velocidade horizontal, porque ele tinha a velocidade do avião. Então, ó, isso vai cortar, tá? Eu vou conseguir encontrar aqui já o tempo de queda. Depois que eu encontrar o tempo de queda, é só pegar a velocidade do avião, que é a mesma da caixa, e multiplicar pelo tempo. Então, é igualzinho a primeira. Porém, aqui eu não usei V igual a V0 mais AT, porque eu não tenho o VY. Ó, eu não sei quanto vale o VY. Eu sei quanto vale a altura. Então, eu uso a fórmula de altura para achar o tempo de queda. Ó, quando ele chegar aqui embaixo, ele chegou no chão. Então, a altura vale 0. No final, ele vai chegar no chão. Ele começou a 500 metros de altura.
tá? Ele começou a 500 metros de altura. Ele foi largado do avião, então ele não tinha VY, ele só tinha VX. Então o VY inicial é zero. Ó, uma coisa importante, ó. Toda vez que eu coloco o referencial aqui no solo e falo que a altura está crescendo nesse sentido, ó, eu falo que a altura inicial lá é 500, eu adotei esse referencial aqui, gente. Aí, quando você adota um referencial como esse, vou até ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Ó, quando eu adoto que minha referência é essa, tá, ó, eu adotei que a referência é assim, ó. O que eu falei? Aqui é o zero, né? E aqui é o 500. Só que minha gravidade está atuando para onde? A gravidade está atuando para baixo. Então, ó, por isso que aqui eu uso menos 10. Eu uso menos 10 porque a gravidade ela é contra a minha referência. Ah, mas eu fiz e botei mais aqui. Quem botou mais aqui, aí tem que considerar que aqui em cima é o zero e aqui embaixo é o 500. Aí o 500 fica como sendo a altura final. Aí se ele adotou o referencial para baixo, aí tudo bem, ó. Alguém que tenha feito isso aqui, ó, pessoal. Alguém que tenha adotado que lá em cima é o zero e aqui embaixo é o 500, ele adotou o referencial assim. Aí se ele adotou o referencial assim, aí ele pode colocar o G positivo. Eu não, eu adotei que, no meu caso, eu adotei que aqui, ó, é o 500 e aqui é o zero. Então eu adotei uma referência assim, ó, crescendo do chão para cima. Então aqui era zero, ó, aqui era zero e aqui era 500. Posição final zero, posição inicial 500. Como minha referência foi para cima, a gravidade está contra a referência, então eu tenho que colocá-la negativa. Entenderam? Então, assim, essa questão do referencial é fundamental na física para você saber o sinal, né? Então, assim, o sinal aqui é negativo porque eu adotei que o crescimento da distância estava para cima. Como a gravidade está para baixo, a gravidade está contra o meu referencial. Aí, simples, ó, feito as continhas aqui, isso aqui vai dar 5t ao quadrado, vai para lá positivo. T ao quadrado é igual a 100, T é igual a 10 segundos. Pronto, acabou o exercício. O camarada gastou 10 segundos, ó, chegou 10 segundos para chegar até aqui. Como eu sei que na horizontal o movimento é uniforme, aí eu vou pegar, ó, primeiro lembrando aquilo que eu falei na leitura da questão. V0 é 180 km por hora, mas eu estou trabalhando em metros e segundo, então eu divido por 3,6, dá 50 metros por segundo. E aí, como o movimento é uniforme, S igual a S0 mais VT. S0, de novo, eu adotei como zero, aqui esse ponto meu era o zero, mais a velocidade inicial, que era a velocidade do avião, a caixa foi solta do avião, e o tempo que ela levou para cair, que era 10 segundos. Deu 500 metros. Então, ó, beleza. Descobri a distância. Então, aqui vale 500. Aí, cara, ó, como aqui vale 500 e aqui também era 500, esse triângulo é um triângulo isósceles, tá vendo? Ó, aí é bem simples. Se você tem um triângulo isósceles, como esse caso aqui, ó, e aqui vale 500 e aqui vale 500, esse ângulo aqui é 45. Por que é 45? Porque a tangente, ó, tangente, você calcularia o ângulo assim, ó, tangente desse ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O ângulo que tem tangente igual a 1 é 45 graus. Então, o objeto teria que ser arremessado segundo um ângulo de 45 graus, né? Por que eu descobri que é 45? Porque ficou 500 aqui e aqui era 500. Se aqui fosse 250, você ia fazer assim, ó, tangente de θ é 250 sobre 500. Aí a tangente de θ daria meio. Aí eu teria que dizer que o ângulo é o ângulo cuja tangente é meio, né? Então, como deu tangente 1, eu já sei aqui que a tangente de 1 é 45, porque o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Então, a tangente vale 1. Tá? Então, essa era a questão número 3. Né? E para encerrar aí, ó, essas questões do livro, tinha mais essa questão aí, que era o seguinte, ó, um jogador chuta uma bola a partir do solo e ela sai com um ângulo de 45 graus em relação ao horizontal, parecido com o exercício anterior, né? Só que aqui ele já dá o ângulo. Desprezando a resistência do ar, a bola atinge uma altura máxima de 2,5 metros.
qual é o módulo da velocidade inicial da bola? Então, gente, ó, mesma coisa, ó, peguei o desenho lá de trás, né? Mesmo desenho, eu chutei uma bola, tá? E essa bola formava um ângulo de 45 graus aqui, o Vx e o Vy, ó, formando 45 graus, né? O V0 aqui formava com X e com Y, e ele atingiu uma altura máxima de 2,5 metros. Aí, ó, olha como eu sempre, ó, eu copiei e colei isso em todos os problemas. Na vertical, temos um movimento uniformemente variado. Na vertical, a gente sabe que esse ângulo é 45, ó. E aí, cara, eu vou usar, é isso que está assim, eu acho que o grande segredo da matéria é descobrir qual fórmula usar. Aqui eu usei a fórmula de Torricelli, porque olha só, eu já sabia que na altura máxima o Vy ia ficar igual a zero, tá? E eu já sabia que a altura máxima era 2,5 metros. Então, sabendo isso, eu conseguia descobrir o V0Y. Como o ângulo é de 45 graus, aí vocês vão ter que lembrar de decomposição. Ó, V0, aí V0x é V0 cosseno de θ. V0y, ó, V0y é V0 vezes o seno de θ. Só que θ é quanto? 45 graus. É assim que eu vou conseguir descobrir o módulo da velocidade inicial da bola. Porque aqui, ó, no lugar, quando chega na altura máxima, né, ao chegar na altura máxima, a velocidade em y se torna zero. Tá vendo? Ó, lá na altura máxima, a velocidade em y se tornou zero. Aqui embaixo, a velocidade em y era essa componente. Aí nós teríamos que se lembrar de decomposição de vetores, né, que a gente estudou nessa matéria também. Ó, x, ó, é v seno θ, y x é v cosseno θ, né, onde está o ângulo é cosseno, e y, v0y, é v0 vezes o seno, ficou um mzinho aqui, é um n na verdade, né? Seno de 45 graus, que foi o ângulo que ele deu. Então, ó, substituir G por menos 10. Por que eu substituí G por menos 10? Porque eu estou usando esse referencial. Eu normalmente, ó, eu trabalho com esse referencial sempre, ó, usando sempre a gravidade negativa, que para mim é o que é o correto. Aqui, para mim, o chão é sempre o zero, tá vendo? Né? O chão não é 2,5 e aqui é o zero. Quando você trabalha com positivo, você está dizendo que aqui é zero e aqui é 2,5. Eu gosto de dizer sempre assim, ó, o chão é meu zero. Então, ó, o VY aqui, ó, foi zero, mas é no ponto mais alto. E aí, o ponto mais alto para mim não pode ser zero, mas eu gosto de fazer assim, não é regra. Vocês podem trabalhar com G positivo, mas lembrar que o referencial vai estar trocado. Aí aqui, ó, o que eu fiz? Zero, né? Aqui eu peguei V0 seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. E multipliquei aqui, ó, deu 25 vezes 2, 50. Ao elevar ao quadrado, o 2 sai do radical, tá? Ó. E aqui que está no denominador 2 vira 4. Vai ficar assim, ó. 2 saiu do radical, V0 ao quadrado, e o denominador 2 virou 4. Aí, gente, ó, 4 vezes 50 dá 200, 200 dividido por 2 dá 100. Aí, raiz quadrada de 100, até poderia ser mais ou menos, né? Mas como eu adoto a velocidade aqui, ó, para cima, né? Eu vou trabalhar só com a positiva, para baixo que ela seria negativa. Aí, raiz quadrada de 100 igual a 10 metros por segundo. Então, a opção correta aqui, ó, V0 igual a 10 metros por segundo. Então, gente, ó, a gente fez aí, né, só para vocês